Olá, continuando por uma família melhor, estamos aqui no programa Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. O programa Cristão Saudável é feito especialmente para você, por duas psicólogas, para que você saia do senso comum, que você tenha, assim, equilíbrio emocional, uma saúde de qualidade. Quando a gente fala de saúde, às vezes as pessoas tendem a levar muito só pro corpo, né? Esquece da mente, Sim. né, Tainá? E essa parte emocional, ela é muito importante e nós gostamos muito de trazer, né, o quanto está ligado o nosso emocional com o nosso corpo, né, com o nosso físico e o quanto se a gente deixar, né, para um lado muito, com muito cuidado e o outro, né, sem olhar nenhum, o quanto isso fica em desequilíbrio. Então a Sim. gente precisa trazer muitos assuntos assim e a gente, né, deixa em aberto para a gente escutar muitas sugestões. É isso aí. E hoje separamos aí um tema super especial. Como eu ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes, separei aqui um tema, dei sugestão aqui pra gente organizar um tema sobre as alterações cognitivas na fibromialgia. Será que a fibromialgia causa alterações cognitivas? Será, Jordana? Quando a gente fala de fibromialgia, a gente fica um pouco perdido, né? É, o que que realmente acontece? O que que é a fibromialgia? O que que ela pode, né, trazer aí de consequências? Quais são os tratamentos? E por isso, que realmente é um tema muito importante para a gente começar a falar, né, no nosso programa hoje. Sim, é muito estigmatizado, né? Falar de fibromialgia, a gente está falando de dor crônica no corpo inteiro. E como essa mulher, homens também podem ter fibromialgia, mas assim, mais de 60% do diagnóstico é com mulheres. Eu falo muito voltado aqui para as mulheres. A família estigmatiza, acha que é muita manha, muita preguiça, que é falta de coisa para fazer, só sabe reclamar. E na verdade a gente está falando de dor crônica, dores difusas no corpo, que não é coisa da cabeça, que a gente fala de alterações psicológicas. Sim. Mas que quando eu falo sobre alterações psicológicas, não estou falando que é invenção da cabeça, Uhum. né? O corpo, a dor é real, mas que se a gente for olhar para o emocional, você vai entender que tem muitas questões emocionais, muitas raízes ali que acaba que gera essas dores no corpo. Sim, e Jordana, é algo que algumas mulheres trazem, né? O quanto às vezes elas estão um pouco mais deprimidas, um pouquinho mais assim, sem disposição, e aí elas não sabem da onde que tá vindo, né? Se realmente é pelas dores, ou se é por esse sentimento um pouco mais de tristeza. Sim. E quando a gente fala dessas alterações de humor, alterações nos sentimentos também dessa mulher, a gente não tem como falar de onde que começa. Porque a mulher que tem depressão, ela pode desencadear a fibromialgia e a Uhum. mulher com fibromialgia desencadeia a depressão. Né? E aqui hoje a gente falando sobre alterações cognitivas, a gente vai perceber que dificuldade na memória, dificuldade na atenção, faz com que essa mulher ela se sinta muito improdutiva, Uhum. incapacitante, e isso vai deixando com que o humor dela fique cada vez mais rebaixado. Né? É Uhum. o que a gente chama de fibrofog, que é o nevoeiro mental, né? Aquela nuvem que passa assim na cabeça da mulher de esquecimento, de às vezes estar falando uma coisa, a palavra tá na ponta da língua e aí ela esquece o que ela ia O falar. famoso branco, né? Me deu um branco aqui agora. Exatamente. E o tô na ponta da língua, o que que a gente estava conversando? Tem mulheres que tem acontece isso, a gente tá aqui conversando e de repente deu esse branco e peraí, o que que a gente estava conversando? E Uhum. aí sai. Então isso para ela perceber isso, uma mulher que estava ali vivendo na produtividade, sendo superativa, fazendo as coisas dela e de repente, né, bem entre Uhum. aspas aí, ela esquecer das coisas, não se sentir tão produtiva, ela sente que, nossa, como assim? O que que vai ser de mim? Eu não sou mais ninguém, eu não sou mais nada, Uhum. né? Não tenho luz no fim do túnel, eu vou ficar assim pro resto da minha vida. Uhum. E aí vai entrando nesse processo depressivo.
E quando a gente fala de fibromialgia, a gente parece que traz muita questão da dor e a gente não olha para esse lado, né? De pequenos sintomas que aparecem que talvez não estejam realmente ligados à dor, né? A dor no corpo dessa mulher. Sim. São as fadigas, a síndrome do intestino irritável, né? Essas alterações da memória. Então, é um conjunto de sintomas que vai desencadeando e vai tendo o diagnóstico de fibromialgia, que às vezes a pessoa, ela sente tanta dor que ela esquece das outras coisas, a ansiedade, ela vai gerando mais dor, que ela esquece de olhar os sintomas, trabalhar com esses outros sintomas, para, consequentemente, ter esse alívio da dor. E quanto é importante a gente realmente trazer, né, esses detalhes. Porque às vezes a gente realmente passa, né? Passa ali o foco, né? Eu falo que eu vejo muito isso no consultório, né? Principalmente quando os pacientes trazem a questão da crise. Então, o foco, né? É sempre ali na questão da dor ou nenhum sintoma que está muito presente e acaba não conseguindo se perceber, né? Sim. Em relação à questão do ambiente, que favorece muito, a questão do clima, né? Principalmente tratando da fibromialgia, que tem vários fatores que podem interferir, né? E o quanto a gente precisa olhar para um todo, né? Sim. Tirar o foco ali daquela dor, daquele sintoma que está mais destacado e olhar no amplo, né? E é tanta falta de informação que tem, Tainá, que as mulheres acreditam que elas estão tendo Alzheimer. Né? O fato delas estarem esquecendo as coisas, de não estarem conseguindo focar, de dar esses brancos, elas acham, nossa, eu tô tendo Alzheimer, ou às vezes são mulheres que tá ali cuidando da mãe, a mãe tá com Alzheimer, e ela percebe que ela também tá esquecendo as coisas, e aí elas fazem essa associação, nossa, eu tô com Alzheimer. Só que aqui eu já quero deixar claro que ter fibromialgia não significa que você tem um Alzheimer aí. Porque são coisas diferentes. Porque quando a gente fala de Alzheimer, a gente está falando de uma degradação nos neurônios, no sistema nervoso, onde há essa perca mesmo do cognitivo. Então, quando a gente perde, a gente não consegue conquistar mais, né? Acabou ali. O neurônio ele está se deteriorando. Então, vai gerando essas alterações cognitivas que o Alzheimer causa. Perca de memória, irritabilidade, agressividade. A fibromialgia, ela traz esses sintomas de irritabilidade também, de certa agressividade, se a mulher ela não consegue lidar com as questões que a fibromialgia traz. E aí gera essa confusão. Mas a diferença é que na fibromialgia tem as alterações cognitivas, né? Só que o neurônio, ele não está se deteriorando como o Alzheimer causa, né? Essa questão degenerativa. Na fibromialgia, tem como você se trabalhar para resgatar e fortalecer esses neurônios. Falando assim de forma bem simples, que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, né? Nossa mente é tão maravilhosa que a gente pode estar fortalecendo ela, exercitando ela para que ela fique ali mais forte, que a memória venha, resgate. Então, na fibromialgia é possível fazer isso. Então, tem essa diferença. Teria alguma dica para os nossos ouvintes em relação a algumas atividades, alguma forma de fortalecer né, essa questão dos neurônios para poder talvez não aparecer com tanta frequência essa questão da falta de memória, do esquecimento? Sim, a gente trabalhando com atividades, com jogos que faz esse exercício, ajuda e contribui demais para você resgatar essa memória, né? Fortalecer essa memória, na verdade. Então, tudo que você faz que não está no costume, você está fortalecendo a sua memória. A gente gosta muito de usar o exemplo da estrada de chão. Sim. Né? E dar o exemplo, fazer essa analogia com os nossos neurônios, com o nosso cérebro. Porque o cérebro está muito acostumado de caminhar naquela estradinha de chão que já está formada. Então, se você vai numa fazenda, vai numa roça, e aí você anda de carro por essa roça. Você vai escolher a estrada que já está formada. Né? Você não vai entrar ali no mato para estragar seu carro, para ficar perdida. Você já vai para a estrada. O cérebro também.
Então, se você está acostumada, por exemplo, a ficar sempre reclamando, a ficar sempre focada na sua dor, a achar que não tem saída, não tem solução, é o caminho que ele está acostumado, ele vai fazer. Agora, se você... Outra coisa, se ficar sempre falando, né? Eu estou muito esquecida, eu não presto para mais nada, né? Uhum. Agora, se você foca em aprender um idioma, aprender uma nova receita, uma nova profissão, ou fazer coisas simples como um jogo de memória, um caça-palavras. A leitura também ajuda muito, né? Tanto no enriquecimento de vocabulário, mas também colocar ali, né? Forçar, acompanhar essa história, né? Com começo, meio e fim, de tentar realmente imaginar, né? Essa história acontecendo. Exatamente. E aí você lê a história e contar a história para uma outra pessoa também, ou fazer o resumo dessa história, tudo isso vai estar fortalecendo a sua memória. Uhum. E tem a questão também da atenção, né? Porque além da memória, a atenção, a concentração, ela também interfere. Então, o que que é a atenção? É a sua capacidade de pegar o seu foco ali para aquela determinada coisa. Que a gente fala da atenção ali focal ou da atenção alternada, que as mulheres têm essa facilidade, os homens já não têm tanta, né? Aham. Se eu tô conversando com você, eu tô mexendo ali, eu tô Fazendo pegando um várias copo de coisas ao água. mesmo tempo. Agora, homem, desculpem, homens, mas tem mais essa dificuldade. Se eu falo com meu marido, ele tá pegando um copo de água no filtro, ele tem que parar de pegar água para prestar atenção em mim. E aí, a mulher com a fibromialgia tem essa dificuldade na atenção por conta também da fadiga. Porque a fadiga, ela, que é o cansaço extremo, né? Não é o cansaço pelo cansaço. Qualquer tanto que ela tenta descansar, que ela tenta dormir, não é o suficiente. Então, se você já está fadigada e seu cérebro ele já está cansado, você não vai conseguir focar mesmo. É como a gente estivesse dirigindo o dia todo e pega a estrada à noite. A nossa atenção ali é prejudicada. Sim, fica faltando, né? Fica. E o sono ele traz muitos benefícios, né? Para poder restaurar esse organismo, para ele ter força suficiente, energia suficiente para o próximo dia. Uhum. E aí, pelo que você está falando, se ela não consegue, né, fazer ter esse descanso, e não é só o descanso corporal, né, o físico mesmo, até porque às vezes ela também não tem uma atividade de muito esforço, né, para ela poder se cansar. Mas a questão é que o corpo ele não tem essa energia para poder fazer as atividades, né, talvez como elas gostariam. Sim. Né, e acaba exigindo muito. Então, eu acho que o sono traz muitos benefícios para poder ir repondo. E não só para casos de fibromialgia, né? Acho que para todos, porque o sono ele é muito importante. Exatamente. Para você ter noção, a fadiga é tão grande que essa mulher, às vezes, ela tem que escolher entre lavar vasilha ou lavar roupa, porque se ela faz os dois, ela cansa muito. Uhum. Então, é uma fadiga mesmo crônica. E aí, se você não olha para essa fadiga, a sua atenção ela fica prejudicada, né? E aí, quando você traz essa questão do sono reparador, e aí é que a gente pode trazer dicas também para melhorar esse sono, vai ajudar ela a ter atenção e logo vai ajudar ela também na memória, porque se você não tem atenção a algo, memorizar fica mais difícil, porque para o seu cérebro funcionar na questão da memória, né? Memorizar, o que eu preciso para memorizar? Eu preciso ter atenção naquilo para o meu cérebro gravar. Sim. Se a atenção está alterada, se você não está conseguindo ter atenção naquilo, memorizar fica muito mais complexo. Sim. Uma coisa, assim, eu acredito que atrapalha muito nessa questão da atenção é o estresse, né? Essas preocupações ou essa questão de olhar mesmo por não conseguir respeitar o tempo desse corpo, né, do que ele realmente precisa, e isso acaba gerando muito estresse e acaba atrapalhando essa atenção. Sim. Eu costumo dar o exemplo assim para as pessoas que não têm fibromialgia e os familiares que às vezes têm essa dificuldade de entender essa mulher, né? Que imagine você com uma dor de dente. Acredito que todo mundo já teve uma dor de dente. Agora pega essa dor de dente e espalhe pelo seu corpo inteiro. E fique com essa dor 24 horas. Como não estar estressado? Sim. Como não ficar irritado?
né? Então, esse estresse, ele vai intensificando, e se a mulher ela não tem um controle emocional, que é algo que eu ensino muito essas mulheres a ter esse controle emocional para que elas possam equilibrar, ter felicidade na vida e aliviar, consequentemente, aliviar as dores, ela vai ficar o tempo inteiro sintomática. O tempo inteiro com dor, com estresse, com irritação, vira uma bola de neve, né? Só de eu falar que já dá falta de ar de tanta coisa que ela precisa lidar, se ela não tem esse controle emocional. Porque é muito esforço. E aí acaba entrando em alguns detalhes que é difícil, às vezes, de lidar. Né? Às vezes vem coisas ali do passado, ou o presente mesmo, que tá muito sobrecarregado. Então, coisas que ela tenha que meio que tomar algumas decisões, ter que parar para olhar para si. E isso já é um desgaste muito grande, né? Uma dificuldade muito grande. Sim. São mulheres que querem abraçar o mundo, né? Mulheres maravilhas. E olhar para si é algo muito estranho. E aí as mulheres que olham com raiva para o diagnóstico, elas não estão entendendo nada do que a doença vem para trazer, né? Como benefício no sentido de que, peraí, eu tô olhando muito mais o outro do que eu. Então deixa eu cuidar de mim. Só que não, elas começam a brigar com a doença, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha vida, eu odeio essa doença. E não pega a essência, que é esse olhar carinhoso, né, para si mesmo. O diagnóstico em si é muito difícil, né? O início é muito complicado dessa aceitação. Mas aí vai depender de como ela vai continuar olhando para esse diagnóstico. Ou eu aceito e aprendo a lidar com essas dores, ou realmente eu fico aí nessa recusa, né? E se punindo o tempo inteiro por ter uma doença crônica, e que provavelmente ela vai continuar sofrendo, né? Pelas dores. E que com essa punição que ela faz, né, por ela mesma, acaba aumentando ainda mais esse sofrimento, essa dor. E é onde ela não tem felicidade, né? Eu falo o seguinte, se você tem uma doença crônica e você sabe que não tem cura hoje, né? A fibromialgia hoje ela não tem cura. Mas se você tem a opção de ficar lutando e brigando e sendo infeliz, ou você tem a opção também de você ressignificar, dar um novo significado e viver mais leve, viver mais feliz. Tem um lado positivo, né? Em tudo o que acontece, até mesmo nas doenças. A gente pode tirar algo bom disso. Não é que o motivo, né, tem que acontecer comigo, mas de alguma forma, se aconteceu, é porque a gente precisa tirar algum aprendizado. Sim. Né? Pra gente olhar de uma forma diferente para tudo que tá acontecendo e fazer diferente, né? E continuar seguindo. Sim. E quando fala dessa doença ter um lado positivo, eu imagino já que tem ouvintes falando assim, nossa, é porque elas não têm, não sabem, né? O que acontece comigo, né? Porque elas não sentem isso. E o que acontece? Toda a nossa vivência, nossa história de vida, ela vai sendo registrada no nosso sistema límbico, que é uma partezinha lá no nosso cérebro, que é justamente a parte responsável pela nossa imunidade. E aí, nosso sistema imunológico conversa com os nossos registros emocionais. Então, se tem algum registro emocional que não foi bem elaborado, que está ali o trauma registrado, o nosso sistema imunológico, olha o tanto que nosso corpo é inteligente, o nosso sistema imunológico vai pegar esse trauma, porque os traumas eles precisam ser expressados, porque senão o corpo encontra uma forma de expressar para a gente não surtar e a gente não morrer. Aí ele pega essa informação, esse trauma, e leva lá para a parte do corpo responsável que tem essa função, né? Por exemplo, a fibromialgia. Se trata de mulheres muito rígidas na vida, que querem ser muito perfeitas, que tendem a abraçar o mundo, ajudar o outro e não olharem para si, né? Então cria uma rigidez na vida. E aí o que acontece? Uma rigidez muscular. Uma rigidez no corpo em que qualquer coisa que elas se movimentam e mexem, dói. E aí a gente trabalhar com a mensagem dessa doença, dessa forma dela olhar e entender
que a gente não precisa ser tão rígida na vida. A gente pode errar, a gente pode ser flexível. Né? Então, quando a gente fala aqui de entender a mensagem, entender o ponto positivo, é muito nesse sentido. Minhas alunas, para quem não sabe, eu tenho um curso onde eu ensino essas mulheres com fibromialgia a serem mais felizes controlando o emocional. E minhas alunas, quando elas entendem isso e percebem, poxa, eu precisei olhar para mim, o alívio da dor é consequência e vem. Porque elas entendem que não é com raiva, não é batendo de frente que vem a melhora da dor. É entendendo a essência delas. Tira o foco do outro, né? Olhar só para o outro e ter que passar a olhar para ela. Né? E ver ali as próprias fragilidades, ver a força também que essa mulher tem, que essa pessoa que tem fibromialgia, né? Ela consegue fazer de acordo, mesmo diante das limitações ali, mas a força, o poder que ela tem, né? E usar essa questão do poder ali da Mulher Maravilha em ser, sem ser para o outro e ser para ela, né? Olhando para os desejos, para as coisas que gosta de fazer, para ela mesmo, no sentido, isso já transforma, né? Eu brinco com elas falando assim, vocês não precisam ser mulheres maravilhas, vocês não podem ser, mas vocês podem ser mulheres poderosas, né? Que poderosas de olhar para si, de cuidar de si, né? E isso tem um resultado muito bacana na questão de quando a gente olha com carinho, a gente pode entender que se esquecer, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer para melhorar essa memória, melhorar essa atenção. Eu não gosto de ler. Então eu vou aprender uma receita, vou aprender a costurar, vou aprender um outro tipo de atividade que faça sentido para mim. Vou aprender. São mulheres que estão muito tempo, anos, 15, 20 anos acostumadas a viver com dor e achar que a vida paralisou. Então, quando pensa em aprender, acha que não vão dar conta, porque a autoestima já está lá embaixo. E aí, quando você se propõe a dar passos pequenos, degrau por degrau, você percebe que você dá conta sim. Né? É um processo de reconstrução. Sim. Eu gosto muito de falar para meus pacientes, né? Não tem como a gente apagar ou a transformar, né? O tempo de idade que eles têm, então, sei lá, 30 anos, 20 anos de história em um dia, em 2 dias. A gente precisa ir fazendo isso aos poucos. Né? E no ritmo também que a gente dá conta, no que a gente vai se permitindo, né? A olhar, a se transformar. Então, assim como a borboleta, né? Tem o passo a passo ali os processos dela para essa transformação acontecer. Então, assim somos nós, né? Seres humanos, temos que ter também essa transformação e tudo no tempo certo. Eu estava ontem entrevistando uma das minhas alunas do Fibra Mulheres. E a gente estava falando muito dessa questão da forma dela de ser, né? Que ela sempre foi muito rígida. E eu propus uma atividade para elas lá sobre a criança interna, para que elas pudessem entrar em contato. E ela não conseguiu entrar em contato com essa criança interna. E a gente essa mentoria que eu dou toda sexta-feira, o Café com Fibra, eu dou essa mentoria para as alunas. E aí a gente foi olhar para essa criança. E ela entendeu que ela, desde criança, ela foi muito adulta. Ela precisou cuidar dos irmãos. Ela não teve uma infância, né? E aí ela cresceu numa posição de que eu não posso errar, eu preciso ser perfeita. Eu preciso dar conta dos meus irmãos para cuidar. E aí sair desse lugar é muito desafiador, né? Ela precisou até afastar da família, porque era algo muito sufocante. Mas afastar no sentido de que, peraí, eu vou voltar para o meu papel de filha, eu não sou mãe dessa família. Né? E aí, quando ela faz esse movimento que é desafiador, que ela tá a vida dela toda vivendo dessa forma, ela pode entender que vai ser gradativo, que é um passo depois do outro. Eu falo assim, às vezes a dificuldade de falar o não, né? Eu falo, a gente precisa falar o primeiro, né? Para poder dar oportunidade para o segundo aparecer, para o terceiro. E isso caber no lugar certo, no momento certo, para ela não ficar
chateada, não ficar triste, se Sim. culpando e sair dessa zona de conforto, né? Para poder tentar algo novo é muito desafiador, é muito difícil. Porque a gente acaba acostumando, né? Então, nesse caso que você trouxe, né? Ela sempre foi mãe e provavelmente ela foi mãe, né? Dos irmãos, se tiver filhos, né? Desses filhos, talvez até desse esposo, dessa família toda, ela sempre num papel, né? De muita responsabilidade, Sim. de muita cobrança. E aí uma zona de conforto desconfortável. Sim. Né? Porque zona de conforto de estar ali, de estar acostumada àquilo ali, não saber sair dali. Isso. Só que tá ali sofrendo, tá ali pesado, tá ali carregando um monte de coisa. E aí, se ela não tem esse olhar carinhoso, quando ela esquecer, ela tá aqui conversando e essa mulher esquecer, ou fugir às palavras, ou não conseguir ter foco, ela começa a se martirizar. E aí o fato de se martirizar gera estresse, gera ansiedade, e aí que tem um bloqueio mesmo, e ela não consegue memorizar, ela não consegue ter mais atenção. Então, você precisa, ouvintes, quebrar esse ciclo para que comece um novo, diferente. Né? Claro, não, a gente não está falando aqui que é fácil. Claro. Né? É um desafio, é um dia após o outro. Mas é muito possível você quebrar e entender. Peraí, isso é da fibromialgia, né? Esquecer ou eu não ter esse foco que eu gostaria de ter é da fibromialgia. Mas eu tô fazendo atividades para fortalecer o meu cérebro, né? Eu tô fazendo um jogo de memória, eu tô aprendendo uma coisa nova. Então eu tenho paciência comigo para que venha o resultado, porque ele vem. É reconhecer, né, o que você faz também. O que eu estou fazendo por mim? Então, se eu começo a olhar e agradecer e valorizar cada atitude que tem, né, cada passo que dá, isso já é um crescimento muito grande. Sim. E aí, nesse crescimento, faz com que a família comece a olhar diferente também. Né? Comece a perceber, opa, peraí, isso é real mesmo. Mas olha tanto que fulana tá diferente. Né? Tem alunas que falam assim, nossa, depois que eu entrei pro Fibra Mulheres, eu parei de reclamar sem ver. Meu marido até falou que eu tô menos reclamona. Mas por quê? Ela não começou a falar, eu tenho que parar de reclamar. Ela começou a olhar para si. Né? E essa mudança vem de uma forma muito natural. Acho que a gente fica focado nisso, né? Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Não sei por onde começar. E aí acaba acaba ficando, né, mais difícil ainda de sair desse ciclo vicioso. E aí começar a deixar com que isso aconteça de uma forma natural. Exatamente. E aí, para que essas mulheres possam lidar melhor com essas alterações, né, que possam aí ter mais ferramentas para essas alterações cognitivas e não impactar isso na vida delas, no próximo bloco a gente vai falar sobre planejamento e organização. Como que você pode se organizar no meio disso tudo para não deixar com que a fibromialgia e as alterações cognitivas impactam na sua vida. Meu nome é Cássia, sou funcionária aqui do Santuário Sagrada Família, serva também, e eu vim aqui para dar o meu testemunho. Há mais ou menos 6 meses atrás, né, bem no início dessa pandemia, o meu esposo estava trabalhando e a empresa que ele trabalha, que ele é agregado, eles pediram o tanque do caminhão, pediu para todos os motoristas. E a gente não sabia como que ia pagar as nossas dívidas. E quando ele pediu para a empresa que pudesse fazer mais uma viagem para cobrir pelo menos o combustível do caminhão. E eles falaram que não, que o que pediram foi que pegasse o tanque do caminhão. E nisso eu tinha acabado de receber o meu salário aqui do santuário. Aí eu fiquei pensando como que a gente iria fazer, se a gente iria pagar as nossas dívidas diárias que tem, ou se a gente ia cobrir o cheque. Então eu resolvi pegar o meu salário, primeiro fiz a devolução do dízimo, né, que é a consagração que a gente faz todo mês, passei a devolução e peguei o restante do meu salário e depositei na conta dele, para poder cobrir o cheque. E nisso a gente
tentando ver aonde é que ele ia agregar o caminhão de novo para poder trabalhar. A gente não estava conseguindo empresa nenhuma, ele tinha de alugar outro tanque, e era ou vender o caminhão ou ele voltar a trabalhar. Mas a idade dele não dava para ele poder voltar de novo ao mercado de trabalho. Então a gente ficou pensando como é que ia fazer. E com isso a gente começou infelizmente, a passar necessidade. A gente, quando ia para comprar alguma coisa, a gente tinha que escolher o que ia comprar e passando por isso mais uma vez. Há 6 anos que ele está com esse caminhão e a gente sempre caía e levantava, caía e levantava. E eu tenho uma Nossa Senhora na minha sala, eu peguei a Nossa Senhora. Minha menina assustou, porque eu não vi da hora que eu peguei ela assim, com muita força, levei para o quarto e lá nos pés da cama eu ajoelhei e falei para Nossa Senhora, há 6 anos atrás, meu esposo ia comprar esse caminhão. E eu falei para a senhora, se fosse da sua vontade, que desse certo, se não fosse, a senhora tirava dele. E mais uma vez a gente está passando por um momento difícil. Então a gente entregou primeiramente na mão de Nossa Senhora e no outro dia um amigo dele ligou para ele e comentou com ele, José Railton, tem uma empresa em Anápolis que está precisando de um motorista, está precisando de um caminhão urgente, porque por causa da pandemia, como ele carrega álcool, a empresa precisava que ia fazer o álcool em gel. Aí ele falou assim, eu posso te passar o número? Passou para ele, mas meu esposo parece que não acreditou muito e foi mexer com o caminhão. Aí eu fui atrás dele e falei para ele, assim, você não vai ligar? Ele ligou, né, para esse empresário que estava precisando. Ele falou que precisava na segunda-feira urgente e ele começou a trabalhar com ele. E quando ele foi na segunda-feira para poder carregar o caminhão, ele levou o álcool para Anápolis e aí ele me ligou, aí ele falou assim, amor, eu vou passar em casa só para jantar e viajar de novo, porque vai ser meio corrido. E quando ele passou em casa, que ele deixou o valor do frete, eu não acreditei, que foi que dava para a gente quitar todas as dívidas nossas. E assim ele está até hoje nessa empresa, graças a Deus. E o que eu quero dizer assim, que por tudo que a gente já passou, a gente nunca deixou de devolver o dízimo, de fazer a consagração do dízimo. Com a graça de Deus, hoje a gente aumentou o valor do dízimo para a gente devolver. E na sexta-feira passada, se eu não me engano, acho que foi sexta-feira passada ou quinta, eu entrei na sala do administrador aqui do santuário. Ele já sabia o que a gente já tinha passado no início do mês de março. Comentei com ele, falei, seu Marcelo, eu preciso falar com o senhor. O senhor lembra que a gente passou no início do mês de março? E agora eu estou aqui na sala do senhor para passar para o senhor o que vem acontecendo na nossa vida. Com a graça de Deus, a gente, agora em agosto, ele devia ainda algumas parcelas do caminhão, a gente conseguiu quitar o caminhão dele. E agora, nesse mês de setembro, o meu salário eu ofertei para o santuário. Porque como no início do mês eu falei, o meu salário foi para poder cobrir um cheque dele, graças a Deus, esse salário que eu recebi esse mês, eu ofertei para o santuário. Inclusive até o funcionário que eu pedi ele para me ajudar a fazer a transferência, ele falou assim, você vai fazer a devolução do dízimo? Eu falei, não, eu estou ofertando para o santuário, ainda irei fazer a minha consagração. Porque assim, a gente agradece muito a Deus, Nossa Senhora, que meu esposo é muito devoto, ele chama ela de Cidinha. Agradeço muito pela oportunidade da gente estar vencendo tudo isso que a gente passou há 6 anos atrás. E eu acredito que sim, com a devolução do dízimo, com a consagração, Deus só retribui para a gente e está retribuindo em dobro. Tem muita gente que me pergunta, então quer dizer que Deus abriu as portas para vocês? Não, Deus não abriu, não sei se eu vou usar a palavra certa. Deus arreganhou as portas para a gente. Que está vindo bênçãos e mais bênçãos para a gente não está assim, acreditando.
sonhava em comprar um carro, qual que era o carro que ele queria, perguntava para ele, e hoje o carro que ele queria ele também comprou. Olá, estamos de volta ao programa Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. Falando aqui sobre fibromialgia, sobre alterações cognitivas, é importante a gente falar também sobre planejamento e organização. A gente sabe que as mulheres com fibromialgia, elas têm um dos sintomas, né, a questão do fibrofog, do nevoeiro mental, da dificuldade que elas têm de memorizar, de ter atenção, de ter foco. E isso faz com que elas se desorganizem na rotina, na vida delas, e aí somam com as dores, porque elas se sentem paralisadas por quanto de dor, né? Quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez, fibromialgia ela é uma síndrome reumática com sintomas de dores difusas no corpo inteiro. Então, a mulher com fibromialgia, ela sente dor pelo corpo todo, gera irritação, gera estresse, tem dificuldade na memória, de ter atenção, e isso ela acaba se bagunçando na vida e tem esse sentimento de estar paralisada. Isso, eu acredito que vem muito um pouquinho da questão da gente conseguir dar conta de tudo, e eu lembro de tudo, pode deixar aqui, eu não vou esquecer, eu não preciso anotar, não, eu sei, não vou esquecer. E a gente acaba confiando demais, né, na nossa memória, e muitas vezes ela tá tão sobrecarregada que ela falha. Que o nosso sistema, como a gente diz, né, ele vai tendo pequenas falhas em que vai ficando comprometido. E em algumas situações pode gerar, né, algum problema por falta desse esquecimento, né? Enquanto a gente olhar para essa questão do que a gente consegue, mas de usar ferramentas também que nos ajude, né, para poder aliviar um pouco mais essa preocupação, essa sobrecarga que a gente coloca, né, no nosso dia a dia. Sim, e a fadiga crônica, ela vem para intensificar essa situação. A mulher com fibromialgia, ela sente um cansaço extremo, né? Tudo que ela faz é muito cansativo, é muito desgastante. Pentear o cabelo dói, pentear um cabelo desgasta, e aí ela fica ali, eu penteio meu cabelo, ou eu me arrumo, ou eu faço as tarefas de casa, ou eu vou pro trabalho. Então ela precisa ali ficar o tempo inteiro em escolhas que isso vai acabar desgastando ela e prejudicando esse movimento, né, dela se organizar, dela se planejar, e aí ela se apega muito àquela mulher que ela era antes, né, porque, como a gente colocou aqui, é uma mulher super poderosa, né, Mulher Maravilha, que vai fazer tudo, que deu conta de tudo e que memorizou tudo. Né? E aí vem o diagnóstico de fibromialgia, onde ela percebe que está tendo dificuldade de memorizar, de ter atenção, aí ela luta contra isso, achando que não, eu vou persistir, porque eu sempre memorizei, não vai ser agora que eu vou esquecer, não vai ser eu não me permito não dar conta das coisas. Isso. As limitações. Né? Nós temos algumas limitações e muitas delas vão aparecendo com o decorrer, e principalmente quando tem um diagnóstico. E quando a gente olha e vê que esse sintoma pode ser, né, por causa dessa doença, a gente precisa entender isso e respeitar. Eu acho que o principal é respeitar esse corpo, respeitar esse processo, tudo que está acontecendo. E usar algumas ferramentas para poder ajudar, né? Para poder não ficar muito difícil esse percurso, né? A vida. Acho que nós já dificultamos muito, né? Em proporção do que a vida é. E se a gente ainda não aproveitar o que nós temos para nos ajudar, acho que fica um pouco mais complicado, né? Sim, e pode ser tão mais simples, né, Tainá? Sim. Porque o início da aceitação do diagnóstico, ele é muito desafiador,
né? Porque a gente fica sempre nos comparando com o que era antes, o que eu fazia ou deixava de fazer antes. Mas quando você percebe que são coisas que a gente pode adotar na nossa vida, que é tão simples que como planejamento e uma organização, como todo mundo deveria ter, isso fica mais leve. É deixar de olhar para aquela mulher que você era antes e passar a olhar qual que é essa mulher atual. Não estou falando que você precisa aceitar e se acomodar a isso, mas o que que você pode fazer com isso? Como que você pode transformar essa mulher de hoje para uma mulher muito melhor, se brincar até uma melhor do que era antes, que eu falo isso muito para as minhas alunas, porque a fibromialgia te traz uma condição que gera, sim, limitações, mas que se você olha para essas limitações e pega como um impulsionamento, em vez de sentar na cadeirinha do obstáculo e passar por ele, entendendo que, peraí, eu posso muito mais otimizar o meu tempo. Sim. Eu posso olhar para mim, eu posso deixar de fazer, ajudar o outro e ainda ficar como ruim da história, né? E aí você ressignifica, dá um novo significado para isso e impulsiona a sua vida. As dores vão continuar, as dores continuam, ela tá ali presente, não tem uma cura. Mas você fazendo isso, você consegue perceber sua potencialidade e as dores, elas aliviam, elas diminuem. Quando a gente traz a questão do planejamento, é isso. Quanto mais a gente se organiza e coloca ali, né, em relação ao nosso tempo, acaba sobrando tempo. Sim. Né? A gente fala, mas eu não tenho tempo para nada, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não fiz o de ontem, não vou fazer o de hoje porque não deu tempo. Porque a gente se sobrecarrega demais, a gente aposta demais em tarefas grandes, quase impossíveis de ser realizada em um dia, que acaba realmente não dando tempo. Mas quando a gente entende que tenho tempo, então qual é o tempo que eu preciso gastar para essa atividade, né? Para essa tarefa, trazendo para a fibromialgia essas coisas de casa, ou para quem trabalha também, né? Porque um dos fatores que a questão da fibromialgia, se não for bem conduzida, né, organizada, pode trazer a questão da demissão, né, do trabalho. Então, tem consequência. Então, se a gente organiza e planeja, a tendência é de ter tempo de sobra, né, Jordana? Eu tenho uma aluna do Fibromulheres que ela já é aposentada, mas ela continua no trabalho dela administrando 1.500 funcionários. Nossa. E ela fala o seguinte: tempo, todo mundo tem 24 horas no seu tempo. Tempo é questão de prioridade. Eu preciso olhar o que é prioridade para minha vida, né? E é muito isso, né? Eu fico muito feliz de escutar isso delas, porque é muito isso. Qual que é a prioridade para sua vida? Você quer fazer 10 tarefas em um dia só, sabendo das suas condições? Sim. E para que fazer tudo de uma vez? Jordana, eu dou conta. Você dá conta, só que no final do dia você tá o bagaço da laranja, no outro dia você não consegue nem sair da cama, porque as suas dores não deixam. Então é você pôr limites para si mesma. E tem a questão também de se espelhar muito no outro, né? De pegar o outro como referência. Mas nossa, tal pessoa faz tudo. Ela consegue malhar, ela consegue fazer as coisas de casa, ela consegue cuidar do filho, trabalha fora, isso e aquilo outro. E enquanto a realidade, né, de quem tá olhando, talvez seja diferente. Mas às vezes falta só essa questão mesmo do planejamento. Sim, exatamente. É ter você ser sua referência. Sim. Né? Você colocar ali tudo no papel, que a gente fica muito no mental. Eu vou dar conta, eu vou lembrar disso. E aí, quando de repente você lembra lá no final do dia, e aí você já quer fazer e tá tudo fechado, por exemplo. E aí você coloca no papel, você vai ter uma clareza do que você se propôs a fazer e entender se encaixa ou não no seu dia. E a partir disso você vai organizando ali a sua semana, né, os seus horários, para que você também dê um gap de descanso ali, né? Dê intervalos para você, até para que você possa ali ter esse descanso, ter até essas pequenas vitórias. Nossa, eu consegui realizar, eu consegui arrumar minha cama quando eu acordei. E são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, que a gente fica tão motivada, né, quando a gente vai percebendo que tá realizando. E não olhar isso como uma obrigação, né? Realmente é como uma vitória.
Então, eu consegui fazer. Porque, como se diz, é reconhecer que tem dias que não vai dar conta de fazer. E então, se eu não consigo fazer num dia, e se eu consigo no outro, ótimo. Isso é muito bom, é uma vitória mesmo. E a gente não tem, né, esse movimento de reconhecer as nossas pequenas vitórias. Que sejam simples, mas que elas precisam ser valorizadas. E eu acho que isso também dá o impulsionamento para a nossa vida. Sim, Pra gente ter uma perspectiva, né? exatamente. E quando fala de trazer para o papel, me vem aqui essa questão da memória, de confiar demais, e a gente não pode confiar muito no nosso cérebro, na Não pode. nossa memória. Tanto para quem não tem fibromialgia, porque a gente tem a tendência de esquecer. Imagina se nosso cérebro acumulasse tudo aquilo que aconteceu no nosso dia, com todos os detalhes, e ficasse na consciência, porque isso é registrado, mas não fica na consciência, né? Imagina o gargalho de coisa. A gente surta. Com certeza. Então a gente tende a esquecer mesmo. Só que a mulher, por ter fibromialgia, ela acha que é só por isso. E aí vem o martírio, né? A cobrança, cobrança, cobrança. Então, você não confiar no seu cérebro, passar para o papel, ter um planner, né? Um caderno, uma agenda de organização, vai fazer você entender que não é porque você tem fibromialgia que você tem que fazer isso, né? É uma coisa que é importante você fazer para você ter organização na vida. Assim como você ter uma alimentação saudável, você fazer exercício físico. Não é uma coisa que você tem que fazer porque você tem fibromialgia. Todo mundo tem que fazer. Né? Era um martírio para mim quando eu recebi o diagnóstico de diabetes. Era um martírio para mim fazer exercício físico, comer direito, né, comer saudável, aquela coisa toda. Pra mim, nossa senhora, eu queria estar comendo outra coisa. Por que eu tenho que comer isso? Ou por que eu tenho que ir na academia todo dia? E aquilo me matava muito. Depois que caiu a ficha pra mim, eu falei assim, gente, a minha vida é uma vida que todo mundo deveria viver, né? É um estilo de vida. Exercício físico, alimentação saudável, controle emocional. Todo mundo deveria viver, só que as pessoas esperam adoecer para fazer isso, infelizmente. Verdade, infelizmente. É algo necessário para ter uma qualidade de vida. Se a gente olhar tudo isso que a gente tem que fazer como algo limitante ou como um inimigo, realmente, a batalha vai ser longa, vai ser difícil. Mas se a gente não se coloca ali como um aliado e a gente entender a forma que é melhor para nós, então você trouxe a questão da anotação. De entender, tá? Eu prefiro, né, anotar em papel, em uma agenda, ter esse planner visual, né? Ótimo, pega no papel. Hoje, a questão da tecnologia que tá aqui, quem tem facilidade para poder estar ali com o celular, anotar, né? Que é algo que está mais visível para aquela pessoa, utilize disso também. Não que vai ser o mesmo instrumento, mas a finalidade vai ser a mesma. Para você trazer isso, não, então isso dá certo para mim. Ótimo. Né? Assim como a forma do exercício, cada um tem um jeito, tem um exercício ideal, né? A forma mais correta ali para o que precisa. Então, vamos olhar isso como um aliado, né? Para poder ser um propulsor mesmo, para poder te ajudar. Não, vou manter aqui, né? E qualidade de vida a gente precisa ter sempre. Sempre. Eu gosto muito de dar dica também desse planejamento, essa organização com planner, até para os estressores. Para você ter uma noção, você separa ali sua agenda e aí você coloca ali o que você precisa fazer, o que você se propõe a fazer essa semana. E paralelo a isso, você tem essa agenda também para escrever no seu dia o que te estressou e como que você foi lidando com esse estresse. Porque até esse planejamento, essa organização sua de olhar para os estressores e ver, nossa, o que me estressou no dia? Como que eu fui lidando com isso? Como que eu poderia melhorar para lidar melhor com isso? Vai te dar uma clareza, uma consciência do que te estressa, porque o estresse ele intensifica as suas dores. Vai te dar uma clareza de como que você está lidando com esse estresse e como que você pode melhorar, porque isso faz com que você diminua a possibilidade de você desencadear uma crise de fibromialgia.
Então, a questão, né, a gente está falando aqui de organização e planejamento para a questão da memória, mas isso é até importante para a questão do estresse e para o alívio da dor. Sim. Porque aí você mata aí acho que uns 4 coelhos com uma paulada só. Porque aí você foca na memória, foca na atenção, olha para os seus estressores e diminui aí crise de fibromialgia, porque você está lidando melhor com o estresse. O autoconhecimento, né? A gente precisa. Você veio falando aí, eu lembrei muito a questão do diário. E a gente fala, quando fala diário, isso aqui é coisa de adolescente. Mas não é um diário pra gente poder falar, contar os nossos segredos, né? Mas um diário em que a gente pode falar assim, olha, aqui vai ser um lugar que eu vou me expressar. De colocar, né, tudo o que aconteceu ali no meu dia, de como eu me senti. Porque isso vai trazendo essa questão do autoconhecimento, de você se perceber qual é o dia, né, que você não estava tão bem, o que aconteceu que no outro você já ficou melhor, e aí o que isso vai levando, né, se você ficou mais estressado, que doeu mais ali a questão da fibromialgia. Então, assim, são coisas que a gente pode usar, porque, gente, não é coisa de criança, né? É uma oportunidade para você se perceber e se conhecer. E ver o quanto a gente cresce. Porque se a gente ler a primeira descrição que a gente faz, e daqui, sei lá, 1 ano, a gente olhar a nossa última e ver o quanto a linguagem muda, como que a gente olha, né, para as coisas também. Então, isso é muito importante. E é importante você saber também como que você vai organizar esse diário, essa agenda, para que você, depois que você abrir, você não tá entendendo nada, né? Nossa, o que eu fiz aqui? Não tô nem me entendendo, aí você fica mais estressada. Aí entra na questão da autoestima, nossa, tá vendo? Não serve pra mais nada mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você entender que se você quer uma agenda onde você só coloca as coisas que você precisa fazer, ou um planner para você ter uma clareza da sua semana inteira, com detalhes específicos da sua semana, do passo a passo, né? Primeira coisa é você ver sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? Eu quero só olhar só para me lembrar mesmo e não dificultar minha memória, ou eu quero também olhar para os meus estressores, né? O que está me estressando. E aí, vamos supor que você queira os dois. Você querendo os dois, você separa um planner que é semanal, né? Você separa ali, o que eu preciso fazer nessa semana, o que eu me proponho. E aí, dentro do que você propõe nessa semana, você vai encaixando em manhã, tarde e noite. Sim. E é importante que você inclua também no seu planner momentos de meditação, momentos de um banho relaxantes, de um tempo para você. Porque tudo isso vai ajudar, sim, na sua memória, no seu foco, porque a gente está falando sempre aqui de autoconhecimento. Quando a gente tira essa preocupação, a gente dá espaço, né, para as coisas boas. E aí, se permitir. Então, a primeira questão do autoconhecimento vai ajudar a você a entender o que você gosta de fazer. Questão, um banho relaxante, eu gosto de ficar muito tempo. O que isso traz, né, de benefício para mim? De parar um tempinho e assistir um filme, comendo uma pipoca ou não? Ou uma outra alimentação, né? O que isso te traz de benefício? E olhar para tudo que você se propõe com um olhar leve e satisfatório, né? Porque precisa ser bom. Então, se você viu, eu não tenho paciência para poder sentar num sofá, tirar um tempo para mim e ficar vendo alguma coisa. Tudo bem, vamos procurar uma outra coisa. É usar da criatividade para você se conhecer e explorar, né? Porque tem tanta coisa que a gente pode usar, né? E fazer, Jordana. Sim. Um parêntese aqui, você falou do filme, eu lembrei de algumas pacientes que às vezes ficava só em filme para não ter que lidar com a realidade. Sim. E aí é o equilíbrio e você entender as coisas que você pode fazer. Não só ficar fixado em uma, por exemplo, eu vou maratonar todo dia séries do Netflix. E é um não, momento, mas a questão é um momento, né? Que aí, às vezes, o assistir demais também ele é um sintoma de fuga da realidade, de não conseguir lidar com o que está acontecendo no real. Então, você tomar atenção para essas
situações que estão acontecendo. E o oposto disso também é disfuncional, que é acreditar que eu preciso colocar tarefas em cada minuto do meu dia para me sentir produtiva. Porque isso, gente, você vai fazer, só que você não vai fazer com qualidade, você vai fazer por fazer. E qual que é o sentido da gente viver fazendo por fazendo? Nenhum, né? É importante a gente tirar um tempo pra gente, né, pra não fazer nada. Tem uma expressão italiana que é dolce far niente, que é a arte de fazer nada. Que são momentos que a gente tira simplesmente pra fazer nada. E tá tudo bem, porque são os ócios criativos, né? Sim. E que é onde a gente esvazia a mente, a gente se sintoniza, a gente centra no nosso aqui e o agora, né? Na nossa essência também. Até no não fazer nada, muitas vezes a gente tá fazendo. E não tá fazendo pro outro, tá fazendo pra nós mesmos. Então, isso é muito importante, que nós precisamos. E, né, a gente usa muito a questão da caixinha do nada para os homens, e nós mulheres também precisamos muitas vezes desligar um pouquinho. Pera lá, eu posso sentar um pouquinho aqui, não pensar em filho, não pensar em marido, não pensar em obrigações, em tarefas, em trabalho, né? Somente, como se diz, nada, né? Deixa o nada acontecer. Quando eu quero esvaziar minha mente, eu tenho um livrinho de mandalas para pintar. Aprendi isso. Isso é recente, não é muito antigo. Aí eu só fico ali focando na cor que eu escolho, no contorno que eu faço. E me ajuda muito. É uma dica para você também. Me ajuda muito a dormir, a desconectar. Porque às vezes minha cabeça fica um turbilhão de coisas. Aí eu começo a centrar, a focar ali naquele momento de dormir, de relaxar. Então, são momentos que é importante você esvaziar e você vai ter o seu momento. Às vezes é plantar suculentas, Sim. né? Mexer com terra. Tudo isso é muito... É simples na vida, né? E é muito importante. A espiritualidade, ela vem para agregar muito também. Você tem a sua religião, né? Ou aquilo que você acredita. Quando a gente fala espiritualidade, é algo maior, né? Sim. Aquilo que você acredita que há algo maior. Então, você ter ali suas preces, suas orações, meditar na palavra, né? Independente o ritual que você se propõe, te ajuda também a se centrar, a se esvaziar. E aí você vai conseguindo se organizar da melhor forma, se planejar, né? Porque fica mais suave. Sim. E Jordana, como que a gente pode fazer um pouquinho dessa diferença do planejamento para a organização? Ótima pergunta, Tainá. Quando a gente fala do planejamento, a gente está falando de tarefas que eu tenho para fazer e eu me planejo para que elas sejam realizadas, né? Então, eu preciso de um planejamento. Organização, às vezes as pessoas confundem porque acham que é a mesma coisa. Pode ser que até seja, mas tem uma diferença aí bem sutil nessa questão do como você vai fazer. Né? Você se planejou, mas como que você se planejou para aquilo? Vou dar um exemplo bem simplório aqui, mas que vocês vão entender essa diferença. Eu preciso ir, por exemplo, eu venho aqui para a rádio. Daqui na rádio eu tenho um atendimento, eu tenho uma reunião e preciso resolver alguma coisa com a minha mãe. Minha mãe mora aqui perto da rádio. Aí eu pego, eu venho aqui na rádio, aí eu vou lá pro outro setor que eu faço atendimento, aí depois eu cruzo a cidade para fazer uma reunião e depois eu volto aqui na minha mãe. Né? Eu planejei, consegui realizar, consegui. Só que se você tiver essa organização, você pode economizar muito mais tempo. Eu posso passar na minha mãe, saio mais cedo, passo na minha mãe, resolvo o que eu tenho que resolver, venho na rádio, vou pro consultório, vou pro atendimento e depois eu resolvo minha reunião. Né? Então, você fazendo essa organização, o seu planejamento fica muito mais otimizado. Então, a gente precisa parar um pouquinho quando a gente está falando disso, né? Parar para olhar o que não é um planejamento rápido. Não é algo que a gente precise fazer, precisa resolver agora. Então, a gente precisa ter um tempinho também para poder fazer esse percurso, né? O que eu realmente preciso fazer e qual é a ordem que fica mais fácil.
né? Exatamente. Para poder a gente voltar nesse assunto que a gente estava falando, né? De como aproveitar para poder sobrar um tempinho para si. Uhum. Então, você pode fazer uma listagem, né? Você coloca como prioridades, né? E é bom você fazer também com cores. Quando você tica ali com cores, o seu cérebro ele consegue organizar melhor. Então, você faz uma lista de tudo que você tem que fazer, né? Desde acordar e escovar o dente até, sei lá, levar o cachorro para passear, não sei. Tudo, né? E aí você vai vendo qual que é a minha prioridade para hoje. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso costurar, eu preciso ter um tempo com meu marido, com a minha família. E aí, dentro dessas prioridades que você tem que fazer pro dia, você vai colocar os tickets ali também das prioridades da ordem. Peraí, se eu quero um tempo pro meu marido e vou ficar em casa, eu posso aproveitar que eu estou em casa e fazer uma outra coisa que está na minha lista também, que é dentro de casa. E aí você vai juntando, tem um grupão do dia, em subgrupos, para que você possa aproveitar melhor o seu tempo. Lembrando que você não vai pôr atividades em cada minuto do seu tempo. Deixa um gap ali de 30 minutos, de 40 minutos, para que você, se precisar fazer alguma intervenção, alguma coisa ali no meio, você não apavore. Porque a tendência é, eu vou colocar, eu tenho que ficar policiando porque eu sou mestre disso. Eu vou colocar as coisas ali, ó, uma encaixadinha na outra. Só que se acontecer um atraso, eu atraso todo o resto. Então, é importante que você deixe esses espaços, e tá tudo bem não fazer tudo de um dia só, para deixar esses subgrupos com espaçamento, e aí no final do dia você tá muito mais descansada, você não ficou naquela correria louca, achando que você não deu conta de tudo, sendo que você fez uma tarefa subhumana, né, sobre-humana de querer realizar tudo num dia só. E isso tem a tendência de aliviar suas dores também, porque sua fadiga, ela fica menor, né, porque a fadiga, mulheres, elas não são só por conta da fibromialgia em si, né? O que é a fadiga? É essa energia que você volta para determinada coisa, que aí depois você não tem energia para outras coisas. E aí você fica mais fadigada ainda. Tem a da fibromialgia e tem dessa energia que você demanda. Então, se você já consegue controlar essa energia que você foca para suas situações, você fica muito mais descansada no final do dia. Jordana, e quando a gente for falar um pouquinho dessa questão, mas de uma atividade, mas a longo prazo, vamos supor, eu tenho um compromisso, eu tenho um trabalho, por exemplo, para entregar, né, daqui um mês. Como que ajudar essa mulher, né, ou qualquer coisa, né, a longo prazo, sim, mas com uma data, para ela poder não deixar para cima da hora, mas para ela ter esse foco, para ela não se sentir também que está procrastinando o tempo inteiro. Isso é muito legal de falar, que essas mulheres, quando vê algo tão grande assim, e elas almejam, querem alcançar, gera ansiedade, né? Gera um estresse. E aí, eu não vou dar conta, é muito grande, tá muito perto, não vai dar tempo. E aí, o que a gente pode fazer para que a gente alcance aquela meta que é grande? A gente quebra em pedacinhos ela, né? Eu sempre imagino a meta ali no topo da escada e os degraus assim na escada. Para mim, quando eu falo sobre isso, me vem sempre a imagem da escada. Porque quando eu fragmento, fica muito mais palpável de alcançar. Aquilo que está muito grande, para mim, fica muito longe. E se eu não coloco um percurso até lá, eu tendo a procrastinar. E aí, se você tem dor, suas dores vai, olha aqui, ó o corpo, olha eu. E aí você não foca nas coisas que você pode fazer. Você esquece que você tem vida com a fibromialgia, você pode sim ter qualidade. Então, o que você faz? Você quebra em pedacinhos a sua meta, para que, além de você já tornar palpável, você percebe pequenas conquistas. E nessas pequenas conquistas, você fica motivada de realizar. E quando você vê, você já está lá. Então, pegar o exemplo que você deu, né?
eu tenho uma encomenda para entregar. Sou artesã e eu peguei umas encomendas, eu tenho X encomendas para entregar e são muito grandes. São grandes essas encomendas. O que eu posso fazer? Eu compro, vamos supor que é pintura em pano de prato. A minha primeira meta é contabilizar quantas encomendas eu tenho, quantos panos de pratos eu tenho. Então, eu vou lá, minha primeira meta é comprar esses panos para eu pintar. Então, É no princípio, né? Exatamente. É no primeiro pontinho lá, a base de realizar, para que você, pouco a pouco, parece simples, né? Ai, claro que eu vou comprar pano, mas coloque. Porque aí você vai ter esse gostinho de que, nossa, eu cumpri. Comprar o pano, comprar as tintas. Aí eu vou pegar a encomenda da Maria, da Joana primeiro. Então eu vou ali e já mato ali essa encomenda. Então, quando você coloca ali nas escadinhas e você escreve isso para ficar até claro, né? Como a gente pontou muito aqui, fica melhor para você realizar tudo quando você vê se já fez ali mais da metade e está quase entregando todas as encomendas. Então, é muito importante que você faça isso e no papel, tire do campo mental para ser mais possível de você realizar, para você não intensificar a sua baixa autoestima, porque aí se você não faz, você acha que é só por conta das dores, você acha que é improdutiva e se sente o mosquito do cocô do cavalo bandido, né? E aí, sendo que é questão de organização, é questão de planejamento. Minhas dores hoje tá assim, nível escala 10, não aguento nada. Por isso é importante o gap. Porque aí você se respeita, não precisa fazer naquele momento e você consegue realizar e entregar no prazo. Tá tudo bem se você tiver uma crise de dor no percurso e respeitar esse momento para descansar. Sim. Né? É dosar isso. Bom que dá para entender, né? Realmente o que pode ser feito, o que pode ser usado também. Então, quando a gente se planeja, se organiza, sobra mais tempo, né? A gente evita estresse, né? Evita aí muitas vezes essas dores. Então, muitas vezes a compreensão do outro também. Então, o que a gente pode fazer para a gente usar a nosso favor e ter essa qualidade de vida? Sim. E que fique como mensagem aí para vocês, né? Que é muito possível ter essa qualidade desde que vocês se proponham, tá? Não acham que, eu tenho dor, não consigo fazer mais nada, porque vocês não sentem essa dor. A gente tem muita experiência nessa área, esse conhecimento, e eu tô assim dia a dia com essas mulheres e podendo auxiliar e vendo o resultado, que é muito possível. Então, você também, você não é a pessoa que não vai dar certo. Porque, nada funciona comigo. Não, se propõe. Só que você precisa ter abertura. Só que você precisa ter disponibilidade. Né? E aproveitando aqui de falar sobre qualidade de vida, sobre ser feliz com a fibromialgia, do dia 26 ao dia 31 de janeiro, eu vou realizar um evento gratuito online, que é a Semana da Felicidade com a Fibromialgia, que eu gostaria de convidar todas aqui. São para mulheres com fibromialgia serem mais felizes. Então, nesse período de dias, do dia 26 ao dia 31 de janeiro, vou disponibilizar aulas gratuitas para que você saiba como realmente ser feliz. E aí, para se inscrever, você se inscreve através do fibromulheres.com.br/Semana da Felicidade. Não percam, gente, vai ser incrível, assim como outros que ela já fez. Então, Jordana, o quanto é bom, né, falar sobre esse assunto aqui para os nossos ouvintes. Eu sou suspeita para falar. Mas é bom, não, posso falar que eu tenho certeza que dá pra gente, independente do nosso ouvinte, né, dá para todo mundo se organizar, se planejar, seguindo essas regrinhas, né, que a gente trouxe aqui, esse passo a passo que vai facilitar, né, vai ajudar muito nesse processo, na nossa vida, no nosso dia a dia. É isso aí. E eu agradeço a participação de todos vocês, né? Estamos sempre aqui para auxiliar vocês no que for necessário para vocês terem realmente controle emocional.
Fico muito feliz de estar aqui com você, Tainá, com o Henderson também. E vocês podem nos acompanhar através das redes sociais, vocês me encontram através do Jordana Ribeiro Psi, PSI. E lembre-se que para se inscreverem na Semana da Felicidade com a Fibromialgia, é fibromulheres.com.br/Semana da Felicidade. Vou pedir para o Henderson, se possível, colocar lá na descrição também para vocês. E é isso, também agradeço, Jordana, Henderson, por mais um programa, a todos os nossos ouvintes, né? E eu estou como Psi Tainá Bento, né, nas minhas redes sociais. E é isso, eu agradeço. Foi ótimo falar com eu, né, sobre esse assunto. Um beijo grande. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.